Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu sou estudante, gente, não me julgue, eu sumo e apareço. Eu tenho que estudar, então eu tenho que voltar, tenho que sumir, aí eu volto nas férias, aí eu sumo de novo. E assim é a vida de um real estudante. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito polêmico, que é as parciais da UNDP. Como é as parciais e o que é as parciais? Parciais são as provas que a gente tem durante os quadrimestres e ela nos habilita para fazer os próximos semestres. Na UNDP, o primeiro ano, ele é por semestre, né? Mas você precisa aprovar um quadrimestre para poder ingressar no outro. Você não tem como avançar ou finalizar um ano e depois fazer as recuperações. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar detalhadamente como é que funciona. Vamos lá? Então, gente, o que são as parciais? As parciais, elas são as provas que a gente vai ter durante o quadrimestre. E durante o quadrimestre, a gente tem duas provas. Essas duas provas, elas são chamadas parciais. A gente ingressa na UNDP no primeiro ano, a gente tem um ciclo inicial, onde é um ciclo onde vai explicar como é que vai funcionar a faculdade. Como é que você vai mexer no campus, que é um site onde você vai ter contato com as matérias, e como é que você vai mexer no CIO, que é um site onde você vai fazer inscrições nas matérias e resolver coisas burocráticas diretamente com a administração da faculdade. Então, no ciclo inicial, você vai aprender como é que utiliza isso. E para aprovar, o que é que você precisa fazer? Entregar as atividades que são propostas no ciclo inicial e não faltar. Já! E como é que funciona quando a gente começa a realmente ingressar na área, né? A gente vai ter as nossas primeiras matérias ali, que vai ser do inicinho, e a faculdade ela é bem legal, que ela é continuativa. Então, um assunto puxa o outro. Você vai começar ali com bioquímica, aí depois você vai entrar em célula, depois de célula você vai entrar em tecido e assim vai por diante. Cada semana você vai ter um assunto. É por isso que a gente fala que falta tempo, é muito assunto para pouco tempo. Então, cada semana você vai ter um assunto, e são assuntos extensos. Então, sempre faça as atividades que tem que fazer e termine o assunto que tem que terminar, porque semana que vem já tem outro assunto correndo. E o que acontece? Quando finaliza um bloco de assunto durante o quadrimestre, você vai ter a sua primeira parcial. A sua primeira parcial, você vai ser uma prova dos assuntos que você estudou. E depois vai vir mais um bloco de outros assuntos, que vai ser basicamente anatomia, e na anatomia você vai aprender tudo. Osso, músculo, nervação. E você vai ter outra parcial, são duas parciais. Outra parcial desse bloco de assunto. Finalizou as parciais, vem a final. A mais temida final, que é uma prova que vai te habilitar para você cursar o próximo quadrimestre. E essa prova é uma prova de todos os assuntos, da primeira e da segunda parcial. E uma coisa importante, você só faz a segunda parcial se você aprova a primeira. E isso é o que pega. Porque o que acontece? Você tem a sua primeira parcial, você não passa, você tem um recuperatório. Não aprova no recuperatório, infelizmente você vai ter que recursar. Se você aprova, você está habilitada para a próxima parcial. Você não está habilitada para o próximo quadrimestre. Você está habilitada para a próxima prova. Passou na próxima prova, está habilitada para a final. Passou na final, está habilitada para o próximo quadrimestre. Um detalhe muito importante é que se você vai para a recuperação, você tem que entender que terminou uma prova, a faculdade ela continua seguindo com as aulas. E se ela continua seguindo com as aulas, os assuntos da próxima prova já tá rendendo. E você tá de recuperação, então você tem que estudar assuntos que vêm e assuntos que vai. Então, é muito importante porque acaba te atrasando um pouco. Agora, como é que funciona a prova? No nosso primeiro quadrimestre, a gente tem duas matérias. Arte, Articulação Básico Clínico, e FCA, Formação do Ser Humano. Aqui não é igual no Brasil, que você vai ter matemática, física, química, um exemplo. Não, aqui tem tudo que envolve articulação básico clínico nessa matéria e formação do ser humano, tudo que envolve formação do ser humano nessa matéria. Onde você vai ver a formação do ser humano mais embriologia, mais histologia, um pouquinho de histologia, mais embriologia. Histologia mais a fundo você vai ver em arte, que é mais os estudos dos tecidos. E aí o que acontece? Quando você está estudando para arte, cada matéria tem sua forma de estudar. Arte, ela é uma matéria mais de exatas, pelo menos isso no meu primeiro quadrimestre, que foi o que eu cursei, então é o que eu posso falar. Ela é mais uma matéria de exatas, então sim ou sim faça questões, porque ou você sabe ou você não sabe.
Já a FCAT, que é uma formação do ser humano, tem matérias que você tem que se colocar como médico e paciente. Porque tem conserrerias, tem anticoncepcionais, então você tem que se colocar no lugar do paciente e como médico para entender o que aquela questão está pedindo. É uma questão mais complexa e que você tem que pensar muito. É muito assim, não é exata. É de acordo com a relação, de acordo com o que ela está perguntando. Então, uma matéria depende muito da outra. Então você tem que saber diferenciar. Você tem que ter uma grixa de horário, sim ou sim. Você tem que ter um caderninho dizendo que dia você vai estudar cada matéria, para você não estudar mais uma do que a outra e deixar a outra passar. E são matérias que têm formas de estudar diferentes. Uma é matéria de exatas e outra matéria de conceito, de você se colocar no lugar do paciente, de você se colocar como médico. Ao mesmo tempo que você tem que se colocar como paciente, você tem que se colocar como médico. Então é uma matéria muito complexa. Então, qual a dica que eu dou para cada matéria? Na matéria de arte, vocês têm que fazer questões. Façam bastante questões. Terminou um assunto, já faz um bloco de questão daquele assunto. E é um bloco de 100 questões, é um bloco de bastante questão de cada assunto. Já na matéria de FCAT, desenhem e colhem na parede os desenhos. Por quê? Porque cada processo, cada formação do feto vai mudar o nome, vai mudar o jeito que é. Então você precisa entender cada processo e você precisa saber o nome, qual dia muda, qual semana muda, qual mês muda e qual nome vai mudar. Então você tem que saber tudo isso. Então o desenho ele vai te ajudar e você cola na sua parede, vai te ajudar todo dia a olhar e recordar. E a arte, que é a articulação básico-clínico, façam questões. Uma dica também muito importante que eu dou é adquiram resumos. Adquira sempre algum material de apoio. Por quê? Vai ter assuntos que não vai dar para você estudar. Não vai ter tempo e você vai ter que ver por cima. E é esse resumo que vai te ajudar ali naquele assunto que você vai ver ali superficialmente que consiga aprovar. Então o resumo ele pode salvar a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas sobre parciais ou finais, eu também deixei um textinho lá no feed sobre isso. Vocês podem estar perguntando tanto no meu Instagram como aqui nos comentários do YouTube. Eu vou deixar aqui um link dos resumos que eu adquiri e que me ajudaram muito. Então se você tem interesse em adquirir esse resumo, pode entrar em contato com eles. Vou deixar aqui Rogamed na descrição do vídeo também. E se você precisa de uma assessoria de confiança para facilitar seus trâmites e vir cursar medicina na Argentina, tem a Med Café, que também vou deixar o link aqui embaixo. E você pode estar falando comigo diretamente no Instagram ou no WhatsApp.